Nossa conversa de hoje é sobre a DEMAG e o fluxo da abundância, ok? Então, essa live, o objetivo dela é demonstrar como a técnica DEMAG pode promover esse nosso encontro com o fluxo da abundância, porque ele está aí, ele existe. O que a gente precisa, às vezes, é saber como encontrá-lo. Então, nós vamos conversar sobre isso e nossa intenção é demonstrar como é que esse encontro pode ser feito. Então, para isso, mas por que que a abundância pode parecer tão distante das nossas vidas? Por quê? Às vezes estamos aqui numa situação, né, ou a gente escuta pessoas ao redor, ou pode ser que a gente mesmo, e olhe e pense: "Mas a abundância está tão longe. Eu estou aqui com tantos problemas, com tanta escassez". Então vamos começar olhando um pouquinho para esse cenário que traz essa visão, a visão de que a abundância pode estar tão distante. E para isso a gente tem que olhar para a nossa casa, né, para onde moramos aqui, nosso planeta. E no nosso planeta, grande parte das relações humanas, não são todas, mas tanto as relações individuais como coletivas, são pautadas por lutas, desejos de dominação, disputas, conflitos, e onde predomina o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Eu sempre chamo esses 3 aqui do trio calafrio, né, são os 3 assim, os 3 vilões, grandes vilões aqui da humanidade: o egoísmo, o orgulho e a vaidade, e a falta de compaixão. Então isso faz com que muitos dos nossos ambientes, a gente olha no jornal, a gente às vezes olha em vizinhos, às vezes, infelizmente, a gente olha até para nossa própria família, para nossa casa, às vezes, e a gente vê que existem muitos ambientes que estão doentes. Eles não são saudáveis. Eles têm uma desordem enorme, às vezes uma confusão sobre o entendimento de um ao outro, uma confusão de sentimentos. Então, esse, infelizmente, nesse nosso estágio da Terra, ainda nesse 3D, é bastante abundante. Eu não vou dizer que é predominante, porque existe muita coisa bela, muita coisa linda por aí, mas é muito abundante, com certeza é muito abundante. E a gente basta abrir os olhos que vai se deparar com esse tipo de situação. E com isso são gerados registros muito duradouros de ansiedade, de angústia, de tristeza, de ódio, de inveja, de ciúme, de rejeição, de traição, de impotência, causando então doenças emocionais e doenças orgânicas. Então vocês já viram, já pararam para pensar, amigos, como se com quantas pessoas, eu acho que talvez ninguém deixe de reconhecer que tem pessoas próximas, às vezes a própria pessoa pode ter passado por estados, crises de ansiedade, crises do pânico, por uma angústia muito forte, por uma pré-depressão, uma tristeza ou até uma depressão profunda. Então, nós vemos como hoje em dia é abundante. É muito difícil falar se é muito mais do que no passado, porque essas formas de medição variam muito ao longo do tempo, mas o que a gente pode dizer é que hoje é muito abundante tudo isso, não é? A crise de ansiedade, a crise do pânico, que a gente pelo menos ouvia falar tão pouco, hoje em dia ela está aí espalhada por quase tudo e todos. É muito difícil alguém que não tenha presenciado, ou em si próprio, ou em amigos, ou parentes, ou outras pessoas, situações como essa. E com isso, né, as doenças emocionais acabam se implantando e, geralmente, paralelamente ou em consequência de as doenças orgânicas também. Nós já sabemos, né, hoje em dia, é quase um senso comum que as doenças psicoemocionais, elas podem ser muito graves até. Então, o que que é a DEMAG? Para vocês que estão assistindo pela primeira vez. É uma técnica simples para tratar estados emocionais destrutivos. Esses estados, a gente, de forma mais leiga, costuma chamar de emoção, mas na verdade não são apenas emoções.
Elas são sensações, são emoções, são sentimentos, são pensamentos, são crenças, são atitudes e comportamentos negativos. Então, todo esse cabedal inicial de elementos, né, emocionais, como sensações, emoções, sentimentos e pensamentos, vão acabar desembocando o quê? Em crenças, que é algo um pouco mais difícil de ser tratado, porque eu faço uma ligação entre esses elementos e construo algo em que eu acredito, que não é bom, que é ruim. Então, de que eu não tenho possibilidades, de que eu sou assim, a maioria das pessoas não é, ou então de que o mundo é muito ruim, ou então de que as mulheres são sempre assim, o assado, são interesseiras, são destrutivas, os homens são sempre tóxicos. E esses conceitos que a gente cria e aplica sobre todos, e isso não é verdade. Não é? Existem aí milhões, milhares, milhões de pessoas que são saudáveis, que não têm essa característica, mas muitas vezes a gente pega esse rótulo e carimba o rótulo em determinado grupo. Isso pode ser um grupo racial também, ou um grupo religioso. E o perigo é que eu passo a ver todo mundo que tem aquela religião, ou aquele grupo, ou aquela raça, ou faz parte daquele país, daquele jeito. Eu nem dou a chance para que eu mesmo possa ver situações diferentes. Eu só vejo tudo igual. Vejo uma situação monocromática. E isso acaba, qual é o problema, né? Acaba me limitando no que eu posso desfrutar na vida, no que eu posso aprender, em pessoas que eu posso conhecer desses grupos e que sejam, quem sabe, grandes amigos no futuro, né? Eu estou perdendo tudo isso porque tem um rótulo em que eu já carimbo e só vejo as coisas da mesma forma. Uma outra característica da DEMAG que é muito interessante é que ela é acessível a qualquer pessoa. A gente está acostumado a pensar numa questão emocional a ser tratada ou pelo psicólogo, ou principalmente, né, ou pelo psiquiatra, que também vai ali, antes de receitar os remédios, vai ouvir e tal, mas essa técnica não. Essa técnica, ela não substitui esses 2 profissionais de jeito nenhum. A terapia continua sendo extremamente importante, tem o seu papel de estruturação. A psiquiatria também muitas vezes é necessária, porque às vezes o estado é tal que a pessoa precisa de tomar medicações, mas essa técnica está acessível a qualquer pessoa, ela é muito simples de ser aplicada. E já vai fazer um efeito muito grande, porque imagine se todo mundo, mesmo que tivesse um tratamento complementar de um especialista como esse, se ela tivesse ali dia a dia, ou a ela mesma ou com um terapeuta que ela esteja contratando, né, que possa estar atuando e atenuando essas sensações, essas emoções, todo esse processo destrutivo, negativo, que pode ter sido acumulado não só naquela vida, na vida atual, mas como também em outras vidas, em vidas passadas, em outras situações que não temos acesso, mas que elas são sim responsáveis por uma carga negativa muito destrutiva. Então, o terapeuta em DEMAG, ele vai poder atuar nas dimensões emocional, física e espiritual também. E com isso a gente alcança uma forma muito completa de tratar o ser humano. Ainda hoje mesmo eu estava me deparando com alguns tratamentos, alguns atendimentos que fiz, e como pode ser importante, por exemplo, a questão espiritual, num quadro que se olha e só se vê a parte física, só se vê os resultados, as consequências orgânicas ou emocionais, mas quando a gente vai avançando e aprofundando o tratamento, como pode ser extremamente importante a questão espiritual. Às vezes ela pode ser até determinante no processo do adoecimento. Então a gente pode aplicar a DEMAG em quê? Nós podemos aplicar, olha que coisa linda, minha gente, na carga emocional que já venha com o bebezinho enquanto ele está em gestação. Imagine como poderia ser o nosso planeta se a gente tivesse um grupo muito grande. Esse grupo ainda é muito pequeno, ele não é grande de forma nenhuma, mas um grupo grande de terapeutas que pudesse atender mães que estão em gestação de seus bebês. Imagine só, ele já nascer com um alívio de cargas herdadas, de cargas que ele já escuta na própria casa de pai e mãe,
em cargas que ele já está trazendo de outras vidas. Imagine como a gente podia colaborar para que esses seres humanos, que hoje em dia caminham aqui pelo planeta, pela Terra, fossem menos perturbados, né? Menos conflituosos, menos belicosos e menos tristes também, né? E, portanto, contribuir para que fossem mais felizes, pudessem desfrutar mais desse planeta que tem tanta coisa bonita, só que o que fica evidenciado são as coisas ruins. Nós também podemos aplicar nos cuidados paliativos. É algo muito importante quando as pessoas estão ali no seu estágio final. Nós sabemos que existe um tempo limitado, por enquanto estamos aqui nesse 3D, existe um tempo limitado de vida e, em algum momento, a pessoa vai precisar fazer, vai estar ali debilitada e fazer uma passagem para o mundo espiritual. Então, nós podemos, sim, nesse momento, aliviar extremamente a carga emocional com que essa pessoa, esse espírito, vai carregar para o outro lado, e com isso, aumentar muito as chances de ultrapassar problemas complexos, questões não resolvidas, e a gente vai estar contribuindo para que essa evolução como um todo desse espírito se dê de forma mais rápida e mais branda e mais leve, não é? Animais e plantas também. Nós podemos aplicar nos animaizinhos, nas plantas, aquela planta favorita que está tão sofrida, porque esses seres vivos absorvem a parte emocional dos seres humanos e aí passam a sofrer, passam a adoecer e podem até morrer por conta disso. A gente também pode utilizar o diagnóstico, animais e plantas, o que a gente encontra nesses bichinhos e plantas, para avaliar questões que não estão muito visíveis em uma residência, em um trabalho, em qualquer ambiente que tenha relações humanas ali estabelecidas. Nós podemos também atuar na dissolução de influências transgeracionais, aquelas influências que vão, as negativas, que vêm sendo carregadas geração após geração e se repetindo e passando para as gerações seguintes, e lá na frente tem alguém que recebe uma carga que ela nem sabe de onde veio, ninguém olhando consegue identificar qual a origem, mas a gente pode atuar nisso também, nessas influências transgeracionais. Também na melhoria das relações de trabalho ou qualquer outro grupo que esteja ali estabelecido com suas relações próprias. E também vamos poder atuar no fluxo, no encontro do fluxo da abundância, que é o nosso tema da live de hoje. Nós temos já uma família de cursos de DEMAG. Vamos pensar assim, é uma família de técnicas com variações, né, entre essas técnicas, que podem ser utilizadas para múltiplas aplicações. Então, a básica, que é aquela que apresenta a DEMAG, apresenta uma série de técnicas já, uma série de formas de atuar, e habilita o terapeuta, então, a fazer todo aquele trabalho que eu falei há pouco, de atenuação daqueles elementos estruturais emocionais danosos. Na DEMAG avançada, podemos ver, né, quando fazemos a DEMAG avançada, muitas técnicas de intervenção adicionais, com acréscimo de aspectos positivos, e aí a gente não fica só ligado nas questões negativas que aquela pessoa está trazendo, a gente pode potencializar, pode acordar, vamos pensar assim, naqueles elementos positivos que estão ali dormindo, adormecidos, estão ainda no estado de latência, a gente pode acordá-los e, com isso, contribuir mais ainda para um processo de saúde emocional e física também. E também podemos atuar na identificação de elementos, de eventos pré-encarnatórios. Então, quem fizer o curso de DEMAG avançada vai descobrir como. Nós também temos a DEMAG dirigida para as organizações de trabalho. Esse curso foi elaborado depois de uma grande crise, porque passou o Brasil e o mundo, e muitas empresas, imaginem, elas que são a forma de sobrevivência de tantas pessoas, principalmente as empresas pequenas, estavam muito debilitadas e, às vezes, os donos, os dirigentes, sem saber como fazer para reverter a situação. Então, esse curso é dirigido para essa situação, onde ela vê uma série de elementos,
tanto elementos organizacionais, sempre sob o prisma emocional, o prisma que a DEMAG pode propiciar, e também das relações das pessoas que estão lá. E com isso pode-se trabalhar um ambiente e, quem sabe, ajudar bastante numa recuperação e numa saúde financeira, uma saúde de um fluxo de trabalho importante e que possa ter uma chance maior de sobrevivência dessa empresa, dessa organização. Em breve, aguardem, nós teremos uma outra dimensão, que é a DEMAG aplicada à reconstrução energética familiar, aos sistemas, às questões sistêmicas que estão aí, ok? Mas isso ainda está em gestação, aguardem, muito em breve estará aí disponível para vocês fazerem esse curso também. E falando nesse processo, nós estamos agora na intenção de organizar cada vez melhor os cursos. E vamos agora, no dia 27/9, foi feito todo um trabalho meu, Érica e de uma equipe que foi contratada para isso, para profissionalizar o máximo possível os vídeos, né? E nós vamos lançar, então, dia 27/9, os materiais também, o que a gente chamava de apostila, que agora é um manual do curso, né? O glossário, as tabelas que são utilizadas, e vamos lançar, então, lá no auditório do Edifício Tirol aí, o Office, para quem mora aqui em Natal, no dia 27/9, essa é o curso que a gente está chamando de DEMAG Digital, tá? Então, ele tem uma roupagem nova, os vídeos foram cuidadosamente revistos, e agora existe uma divisão em módulos bem compactos para tornar, para otimizar, digamos assim, o aprendizado de quem assiste, e inclusive com novos conteúdos, houve a inclusão de conteúdos também, ok? Então, vamos agora falar sobre a DEMAG e o fluxo da abundância, o nosso tema principal hoje, nessa nossa conversa. Todo ser humano nasce para se desenvolver e se melhorar como espírito. Nós temos falado que encaramos aqui como uma escola. Por que que a gente vem para cá? Né? Vimos para aprender, esquecemos experiências anteriores de outras vidas, vemos com só algumas lembranças, alguns pontos que vão predominar, mas esquecemos os grandes eventos, as grandes experiências, mas a intenção é que a gente aprenda ou com novas experiências, ou repetindo experiências que não foram bem sucedidas, não foram bem assimiladas, para que a gente evolua. Então, o grande objetivo é essa evolução. Então, ele passa por essas experiências que vão levar a um amadurecimento. Essa palavra é uma palavra-chave nesse processo. Está muito além do que a gente pode pensar como um amadurecimento só aquele que se dá ao longo da idade, com os anos passando, com alguém construindo uma família, com alguém adquirindo um trabalho, ou montando até uma pequena empresa, ou criando uma família, muito além disso. O amadurecimento, ele é um ponto que se dá em plano individual, fundamentalmente. Então, a superação das dificuldades internas, de grandes bloqueios que temos, que às vezes não repartimos com ninguém, ninguém fala nem disso, né? Nem comenta, às vezes nem com pessoas próximas, mas todos nós vimos com grandes bloqueios, grandes amarras, grandes dificuldades, e esse amadurecimento, junto com o aprendizado, então, o aprendizado vai levando ao amadurecimento para que a gente vá superando gradualmente esses bloqueios, e com isso a gente possa aprender cada vez mais o quê? A encontrar a abundância, mesmo aqui no meio de tantas dificuldades, ok? Esse é o nosso tema, é isso que vamos ver hoje. E o que é, então, a abundância? Em um contexto mais espiritualista, significa ter o suficiente para viver com conforto, ter o necessário para a aquisição de tudo que se considera importante e que deseja. Então, nós temos uma herança aqui, principalmente no Ocidente, no Oriente também. A gente fala muito do Ocidente se referindo a essas coisas, mas no Oriente também. Aqui a vida, uma vida regrada, uma vida pautada pela ética, pela moral, não pode ter abundância. A gente acaba construindo essa crença falsa,
de que tem que viver numa certa escassez, tudo tem que ser muito difícil, tudo tem que ter muita dificuldade, mas tudo isso são crenças, né. Algumas dimensões aí do cristianismo, por exemplo, trazem isso muito fortemente, né. Não é o que Cristo veio pregar, mas é o que acabaram vendo, que achando que é o que ele pregava, e a gente cria então essa crença e muitas vezes isso está no centro do auto-boicote, da autossabotagem, que é um grande impeditivo que a gente então encontre essa abundância. Ela não está somente no campo financeiro, mas também na saúde, na alegria, na vitalidade, na disposição, no amor, olha só, no amor, nas relações positivas que temos com todas as pessoas, na fé e na esperança. Está em tudo que é necessário para não haver prisões, para não haver tantas limitações, tantas amarras, preocupações e gastos desnecessários de energia. Veja bem, não é uma situação de poder sobre tudo, sobre todos, não é isso, não tem nada a ver com isso. Não é importante, é exatamente essa ideia que faz com que seja criada então uma tendência ao contrário, à escassez, à limitação, porque alguém quando ouve falar em abundância, pensa naquelas coisas que são, ostentações, que são uma exacerbação exagerada de poder financeiro e nós não estamos falando disso, ok? Estar imerso no fluxo da abundância significa estar conectado a tudo que flui sem esforços e que garante a aquisição do que é necessário para uma vida com conforto financeiro, repleta de paz e alegria. Então, todos nós viemos aqui, acreditamos, fora alguns roteiros que são traçados pela próprio indivíduo, né, pelo próprio espírito, para experimentar talvez essa escassez muito grande, mas nós viemos para superar, entre outras coisas, essa ideia. E a ideia de que tudo precisa ser na base do sofrimento nosso e dos outros para que seja conseguido. Então, vocês já devem ter percebido, acredito que muitos de vocês, que às vezes a gente se depara com um momento, pelo menos um momento na vida, em que tudo parece estar fluindo, tudo parece dar certo. Então, se não for com a gente, pode ser que a gente observe alguém ali do lado, caramba, como é que tudo dá certo aqui e as coisas vão. E você se reparar como essas pessoas se comportam, talvez você nesse período mesmo tenha tido esse tipo de comportamento, é um comportamento que vai em direção ao fluir com facilidade, em direção a olhar as coisas conforme elas possam, no sua na sua melhor potência de acontecerem. Eu tenho ali talvez 2, 3, 4, sei lá quantas alternativas, e eu vou a buscar aquela que seja a do menor esforço. Não é a que seja sem trabalho, vamos deixar bem claro isso, sem você atuar de alguma forma, mas que não seja aquele esforço sacrificante, aquela coisa extenuante, ok? E aí, né, dentro dessa do que eu acabei de falar, a abundância não é ostentação, não é disso que estamos aqui tratando. A ostentação, na verdade, é uma grande perda de tempo, porque é uma prisão na vaidade. Essa necessidade que algumas pessoas têm de demonstrar, né, de mostrar alguma coisa. Essa é uma atitude vazia que de forma nenhuma vai levar ao que estamos falando, chamando de abundância, porque a parte profunda, a parte da alegria, da paz da consciência, essa não vai vir de jeito nenhum com um processo de ostentação que não tem sentido. Então, encontrar o fluxo da abundância, encontrar é sentir que tudo dá certo naquilo que é bom e que é importante para você e para as pessoas com quem você lida, as pessoas ao redor. Não é uma exploração onde alguém vai estar muito bem em detrimento do sofrimento, da exploração de outras pessoas. Não é nada disso. Essa é outra parte daquela ideia também que leva as pessoas a pensar que viver a vida com ética, com
com moral, com a consciência livre, é necessariamente a escassez, porque senão você está entrando numa exploração do próximo, não é nada disso, ok? E o que que é escassez? O contrário aí da abundância. Escassez significa a falta que pode ser de recursos, a falta de amor, a falta de verdade, a falta de esperança e a falta de fé. É isso que é escassez. Quem vibra na escassez, lhe falta quase tudo ou somente se tem o imprescindível para as necessidades básicas do dia a dia. E reparem que quanto mais a pessoa só vive no estado de escassez e contando aquele mínimo, reparem que mais tempo ela dedica preocupada com essa questão financeira. Menos tempo ela vai dedicar às coisas nobres do coração. Menos tempo ela vai poder dedicar ao amor, às pessoas que gostam de estar juntos, às coisas que são boas de serem feitas, que elevam o espírito como a leitura, a música, quanto se eu estou absolutamente preocupado em contar os centavos para a vida do dia seguinte, eu vou estar, ao contrário do que se pensava, né, naquela crença de que eu vou, na escassez, eu estou mais perto da ética, mais perto aí de uma evolução espiritual, eu vou estar pensando no material o tempo todo, exatamente porque eu tenho muito pouco. A escassez pode se fazer presente mesmo que exista dinheiro e recursos para uma vida melhor. Ela vem com a impercepção e a miséria da alma. Vocês também vão encontrar muito isso se olharem por aí. Pessoas que até têm, né, ou até têm uma entrada de recursos muito grande, mas não conseguem enxergar, ou então, mesmo enxergando que entra muito, estão sempre na escassez. Porque o problema não é com o que entra de recurso financeiro ou outras questões, é a forma como ela se porta diante da vida. É uma miséria da alma. Então eu posso estar aqui com uma abundância, né, eu posso não enxergar as coisas que eu tenho, não dar valor às coisas que eu tenho. Posso ter pessoas que me amam e que eu poderia me entregar esse amor, mas eu não consigo enxergar nada disso. Eu só vejo outras coisas que nada tem a ver com essa paz de relação, essa paz de relacionamento, com esse amor potencial ou ali tentando se exercer no dia a dia. Então, a escassez, ela é sobretudo um estado da alma, é um estado da forma que vai relatar a forma como uma pessoa enxerga a vida, enxerga a si próprio, enxerga as pessoas que estão ao redor e enxerga tudo, até mesmo na natureza. Essa energia normalmente se expande para outros âmbitos da vida, que também ficam escassos, essa energia de escassez. Sem amor, sem companheirismo, na hipocrisia, no medo do amanhã e na falta de fé. Então, o espírito interno de escassez muitas vezes vai conseguir boicotar até relacionamentos amorosos que poderiam ser encantadores, poderiam ser completos, mas se eu tenho uma estrutura de ver as coisas sempre através da lente da escassez, eu vou conseguir sim boicotar até os potenciais mais incríveis que se apresentaram na minha frente, ao meu redor. Eu não vou conseguir enxergar esse potencial e vou, pelo contrário, aplicar essa lente onde eu vou enxergar sempre a escassez, sempre a dificuldade, sempre a luta. Ok. Então, preparando aqui para a segunda parte da nossa live, onde eu vou chamar a Érica, eu vou deixar vocês com a pergunta que ela vai continuar aí responder: de onde vem a conexão com essa escassez? Nós vimos o que que é, né? Definimos então abundância e escassez, e vamos então agora falar um pouquinho, explorar um pouquinho mais de onde vem essa conexão. Por que que a gente acaba se conectando com a escassez? Então, vou chamar a Érica agora, ela já está aqui, e vou deixar então vocês com ela, depois eu volto. Muito bem.
Então, vamos continuar falando sobre escassez? Na realidade, o que a gente quer é abundância, mas a gente precisa entender a escassez para que a gente vibre na abundância, né? A gente costuma muito ouvir isso. Está em voga, está em moda. Vamos vibrar na abundância. Mas será que a gente sabe realmente o que é isso, né? Será que a gente consegue sair dessa conexão forte com a escassez? E de onde é que vem essa ligação? Por que que ela é tão forte, densa? Por que que ela está tão presente nas nossas vidas? Então, para a gente entender um pouco mais sobre isto, a gente elencou, tá, alguns pontos que são aqueles que nos vinculam à escassez. Eles podem estar presentes na nossa vida de forma consciente ou, na grande maioria das vezes, inconsciente. Um dos pontos que a gente sempre aborda, que vocês sabem que os nossos cursos e a DEMAG, ela parte da premissa de que nós somos um contexto de informações que vai muito além dessa existência. Então, todos que trabalham com a gente, já fez nossos cursos, ele parte dessa ideia de que a gente tem uma história pregressa, e essa história, ela carrega aqui muitas informações, e essas informações elas influenciam sim no nosso contexto atual, da existência atual. Então, a escassez pode ser fruto, sim, de outras vidas. Toda alma ela vem com os registros de suas histórias pregressas. Claro que quando a gente pensa em outras vidas, foi bloqueado as nossas memórias no sentido da gente compreender ou lembrar daquilo que passou, dos eventos e situações. Entretanto, as questões emocionais mais intensas e fortes, vividas em outras vidas, elas se fazem presentes nessa existência e é preciso que algum registro dela esteja aqui para que a gente consiga se desvencilhar dessas amarras que foram colocadas no passado. Tá? Então, a ideia e a DEMAG trabalha muito com isso, é da gente se libertar dessas amarras do passado. E essas amarras, elas podem sim estar aí vinculadas à questão da escassez, da dificuldade de conexão com o fluxo da abundância, tá? Isso está influenciando na vida atual. Situações de escassez podem ser fruto de memórias de pobreza ou de riqueza de outras vidas. Muitas vezes, a sensação, as percepções de outras existências ainda são fortes na nossa alma. Então, se passamos por situações de pobreza muito intensas na vida anterior, provavelmente isso vai estar forte influenciando na nossa existência atual, atuando ali, ó, e nos prendendo num processo de escassez. Da mesma forma, é a questão de ter sido, né, rico em um outro momento, e aí ter dificuldade de se conectar a movimentos novos necessários para essa existência. Então, por exemplo, o pobre de uma outra vida, ele pode continuar não se sentindo digno da abundância, mesmo que em sua nova encarnação tudo seja propício ao crescimento. E aí vem o que Cláudio falou, muitas vezes um pobre e miserável da alma. Por quê? Porque ele traz informações e registros de outros momentos que não são desta existência, eles não são coerentes com o movimento da atualidade. Mas a pessoa não consegue compreender, ou não consegue perceber, ou não consegue sair dessa energia da escassez. Já um rico de outrora, ele pode não se conectar à importância do trabalho e do crescimento pelo esforço próprio na atual encarnação e não conseguir prosperar. Então, ele tem toda aquela energia, né, aquele contexto da riqueza do passado, ele não se ancorou na atual realidade e aí não entendeu que para ele vibrar no fluxo da abundância é necessário que haja algum movimento de encontro com isso. E aí ele fica esperando ainda ser servido, né? E ele fica esperando as coisas caírem de maneira fácil do céu, como aconteceu na encarnação anterior ou em alguma existência anterior. E aí isso não vai acontecer nesta. E ele fica vibrando, ele fica na escassez, porque ele não consegue se conectar ao momento presente e não consegue vibrar aí no fluxo da abundância.
Votos de pobreza. Nossa, eu acredito que muitos, principalmente terapeutas, pessoas que gostam de cuidar de gente, né, de acolher, de assistir de diversas maneiras possíveis, é capaz de alguma existência aí ter passado ali e ter feito algum voto de pobreza por ter sido religioso, religiosa, não sei. Mas é bem capaz. E se isso estiver muito forte na sua alma, provavelmente vai estar influenciando nesta vida também. Então, outro quesito que faz com que as pessoas mantenham-se na escassez são os votos da pobreza, de pobreza inconscientes. Seja algo desta ou de outras vidas, o receio da abundância e o medo da crítica que vem associada ao ter acabam fazendo com que muitas pessoas embutam a ideia de que a abundância é algo ruim, desnecessário ou que atrapalha o processo evolutivo da alma. E aí, algumas pessoas, né, elas fizeram esse voto de pobreza. Ele pode ser algo desta, de outras vidas, tá? Porque algumas pessoas já, desde cedo, já podem ter feito essa vinculação de que o ter, ele pode atrapalhar aí no ser, ou tem que ter uma vinculação de doação, a doação, uma dedicação, uma entrega tão forte e não pode acumular ou não pode trabalhar pelo dinheiro, não pode fluir na abundância, porque aí vai fugir dos seus objetivos, das suas ações ou do que ele considera importante, coisas assim dessa natureza, tá? Isso acaba fazendo com que muitas pessoas embutam essa ideia aí de que a abundância é algo ruim. E a gente sabe que não é. Principalmente agora que vocês compreendem a abundância com outro olhar, que vocês têm uma percepção diferente, tá? Quando a gente fala em abundância, a gente fala em bem-estar, a gente fala em qualidade de vida, a gente fala em ter dinheiro, a gente fala em ter amor, a gente fala em ter boas relações consigo, com o outro, com o mundo. A gente está falando em abundância num âmbito muito maior. E é isso que a gente quer vibrar nesta abundância, para que não falte, para que a gente não concentre a energia em coisas menores, pequenas, e com isso realmente nos tire daquilo que é considerado importante. Então, fluir na abundância é trabalhar também com a lei, por incrível que pareça, do menor esforço. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas voltando aqui para os votos de pobreza, de maneira consciente ou inconsciente, estas pessoas acabam boicotando toda e qualquer forma de abundância. Se fez votos de pobreza, já sabe, né? Vai ser eternamente pobre. Bom, crença distorcida do ter e do ser. Eu trouxe isso porque é muito comum, principalmente no meio que a gente vive, o meio de terapeutas, essa ideia do ter e do ser. O ter é algo ruim, o ser é algo bom, nobre, tá? E como se elas não pudessem andar juntas, o ter e o ser. E aí a gente traz agora para vocês essa ótica diferente. Olha, agora vamos perceber esta situação, estas maneiras aí diferentes. A gente pode ter, sim, e a gente não vai perder o nosso fluxo do ser. Uma coisa não vai inviabilizar a outra. Quando a gente pensa no ter, no fluxo da abundância, neste sentido, a gente não está falando de vaidade, a gente não está falando de aquisição por aquisição, a gente não está falando aqui de algo que seja ruim, tá? De algo que nos aprisione, de algo que nos torne escravo. Não é esse tipo de abundância. A gente não está falando desse tipo de ter, tá? A gente está falando do ter no sentido de ser aquilo, de ter aquilo mesmo que é importante para a gente ter qualidade de vida, tá? E aí, sempre que se fala em evolução espiritual, é muito comum essas críticas, né, ao ter. A crença de que um está dissociado do outro, até mesmo de que o ter atrapalha enormemente na evolução da alma, que deve ser no ser, leva muitos a acreditarem que o melhor a fazer na vida é desenvolver ações que os conduzam ao crescimento interior, desprezando qualquer forma de manifestação com a aquisição de bens e de consumo que não sejam estritamente necessários à sobrevivência. Então, muitas vezes fica tão bitolado essa história que não, eu sou o ser, o ser, o ser, o ser.
Só que daqui a pouco esse ser se desorganiza completamente, porque falta dinheiro para pagar as contas, falta dinheiro até para as necessidades bem básicas mesmo do dia a dia, porque a gente ainda não consegue se alimentar e viver só de luz. Então, assim, uma coisa não precisa inviabilizar a outra, tá? O medo do enfrentamento. Outra questão que é um grande impeditivo do encontro com a abundância é o medo do enfrentamento. Junto com isto vem diversas crenças limitantes, de que não é capaz, não é bom o suficiente, de que é incompetente e muitas outras questões. Isto aí realmente impede muito, tá? Sem acreditar em si, sem ousar, o ser humano constrói uma imensa barreira que bloqueará o fluxo da abundância em sua vida. Então, muitas vezes, o que ocorre, aí, daí vem um monte de desculpas. Essa ideia de ter e ser, muitas vezes é porque tem lá o medo do enfrentamento, né? E aí eu fico na história de que eu sou só o ser, quando na realidade eu tenho medo do enfrentamento, de encarar a vida, de amadurecer, de ser responsável, e aí eu vou nessa desculpa aí, por exemplo, né, de que eu tenho que ficar dissociado do ter. O medo do enfrentamento também é fruto da insegurança, ela é fruto da imaturidade, ela é fruto de falsos julgamentos, principalmente com relação a crenças vinculadas a si próprio e à conexão com os potenciais, que muitas vezes não acontece, tá? E isso atrapalha muito na conexão com o fluxo da abundância. Quem tem medo de enfrentamento não flui na abundância. Medo de errar e do julgamento é um outro problema também muito grande, que faz com que a pessoa fique presa na escassez. Outra crença limitante que atrapalha imensamente a conexão com o fluxo da abundância é o medo de ser julgado, tá? De sofrer julgamentos. Para não passar pelo crivo de terceiros e não ter que errar, muitas vezes, né? Muitas pessoas barram qualquer possibilidade de contato com o que o conduza à abundância. A ideia é a de não ser visto e, com isto, não ser julgado. O problema é que você foge tanto que você não entra na conexão com o fluxo da abundância. Você se limita ali, você se esconde, você não quer ser vista com a ideia de não ser julgado, ou mesmo com medo de fazer e de errar. Então, sem a força para o enfrentamento e a capacidade de aceitação de críticas, a abundância não conseguirá ancorar, tá? E aí é necessário entrega, é necessário enfrentamento, é necessário encarar o mundo, a vida. E se cair, levanta, se for julgado, analisa, descarta aquilo que não é considerável e segue, tá? Mas é muito importante, porque senão você vai viver ou passar uma vida inteira fugindo, né, com medo de coisas ilusórias, tá? De ideias ilusórias, de julgamentos que nem existem, porque você nem ousou fazer, nem ousou se mostrar, nem ousou tentar, tá? Então a abundância não vai ancorar aí. A autopunição, ela tá lá junto com o voto de pobreza, só que aqui é muito pior, né? Porque a autopunição faz com que você realmente vibre ali na pobreza e na escassez. Por quê? Porque a ideia aqui é sofrimento, é punição. De forma consciente ou inconsciente, muitas pessoas alimentam a ideia de que ela não pode ser digna da abundância, de que precisa sofrer com as limitações e escassez. Em sua alma flui a ideia de que ela é alguém ruim ou indigno e, por isso, precisa ser punida com as dificuldades advindas da escassez. Ela precisa sofrer, precisa faltar, ela precisa não ter, ela não pode fluir de jeito nenhum na abundância, porque ela não pode ter vida fácil. Isto pode ser desta ou de outras encarnações. Pode ser fruto de falas sádicas da família ou vir da energia mesmo ancestral, familiar, tá? Então, muitas vezes é colocado na cabeça daquela criança de que ele não vai dar para nada, de que ele é burro, de que ele é isso, é aquilo, e ele vai colocando, né? Vai embutindo ali dentro dele essa ideia
E isso ele vai colocando porque ele é ruim, porque ele não presta, ele não é competente, ele não é capaz, tá? Então, se isso, para confirmar isso daí, eu preciso realmente caminhar ali na escassez. Eu preciso, porque eu preciso sofrer, porque eu não sou bom, eu não presto, tá? Então, isso daí, muitas vezes, está forte na alma, está ali por trás, de forma inconsciente, atrapalhando qualquer conexão com o fluxo da abundância. Contrato pré-encarnatório. Como eu falei para vocês, a gente olha para isso também. E nós olhamos para as vidas passadas e olhamos também para os momentos anteriores à nova encarnação. Por quê? Porque a gente vem para cumprir uma determinada programação, onde os eventos mais importantes, eles vão estar pré-programados, tá? E aí, nessa organização desta existência, a gente muitas vezes assina um contrato, né, pré-encarnatório, onde a gente coloca lá algumas cláusulas, vai ter lá a presença de algumas cláusulas lá que tá lá o registro de que a gente não vai conseguir vibrar na abundância. Bom, explico. Uma pessoa pode ter feito maus usos de sua riqueza em encarnações anteriores. E nesta pode até ter vindo com um tino bom para o comércio, por exemplo, e o enriquecimento. Porém, por pedido próprio, tudo que ele coloca e começa a prosperar em pouco tempo desanda. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Esta pessoa passa a vida tentando, mas não consegue prosperar, pois a melhor condição para a sua alma é a da pobreza, tá? Então vocês vão ver, porque são aquelas pessoas que você olha, nossa, tem tudo para dar certo. Ela fez tudo bem certinho, conforme manda a cartilha. Ah, isso daqui vai prosperar. Pode até começar bem, mas desanda rapidamente. E assim ela passa a vida inteira nada dá certo, tá? Então, isso, quando a gente faz a avaliação, claro, utilizando a técnica da DEMAG, estava lá, assinadinho lá, um contrato pré-encarnatório, tá? Por conta de questões outras vividas em outras existências e que, de alguma maneira, ela colocou aquilo ali como sendo necessário, kármico, para resolver questões ou pendências de outros momentos, tá? Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. O que faz um terapeuta em DEMAG? Ele faz uma avaliação da situação. E se é colocado isto, é porque provavelmente a alma dela está pedindo, está dizendo: olha, a questão é esta, tá? E aí você pode me perguntar, então tem muito o que fazer, porque se é o melhor para a alma dela, viver aí na pobreza, na escassez, mas você pode conversar com essa alma, e aí ela já passou por tantas situações difíceis, complicadas, será que ela não já aprendeu o suficiente e esse contrato ele não já pode ser encerrado? É aí que a gente vai atuar, tá? Fazendo esse levantamento e encerrando algumas questões que não precisam mais estar em voga, tá? Se o contrato for algo muito profundo, intenso da alma, não tem terapeuta da face da terra que mude a realidade deste ser. Mas aí a gente também fica em paz, tá? Porque é um movimento que aquela alma precisa passar. E esta vida é só uma existência, é só uma experiência. Ela passa para todo mundo e nós teremos muitas outras. E aí, este momento, para esta pessoa, é o melhor que há, tá? E a gente respeita. Mas muitas vezes a gente consegue quebrar esse contrato sim, viu? Depende muito da alma, depende muito de cada um. Se a pessoa realmente ela sentiu que já aprendeu, ela pode sim ter um contrato diferente. Para vocês terem uma noção, esses contratos eles podem estar vinculados a N questões. A gente trouxe aqui a questão da abundância, né? A ausência de abundância, a presença da escassez, porque a gente está com esse tema, né? A live é esse tema, mas isso pode ser expandido para qualquer questão, inclusive doenças graves, tá? A pessoa ela tá lá no contratozinho dela que em determinado momento, determinada idade, ela ia
apresentar uma patologia, ia sofrer bastante com aquilo ali, ia desencarnar com aquilo ali e tal, e a gente consegue, com a DEMAG, muito trabalho, conversa com essa alma, reverter algumas situações, e aquela programação que estava para ser encerrada em determinados momentos, dependendo do grau de aprendizagem e evolução daquela alma, pode haver moratórias, aquele contrato naquele quesito ser encerrado, e aí uma nova história se organizar, que não estava prevista. Isso acontece sim, isso é possível sim. Eu tenho pacientes com câncer que vieram com a programaçãozinha para desencarnar em determinado momento, mas com muito trabalho e muitas sessões de DEMAG, foi possível reverter aquela situação, e aí uma nova história começou a se desenhar, novos caminhares, novas possibilidades de aprendizagem, e a criança passou por aquele período e não tem mais câncer e não vai mais desencarnar agora, tá? Então, é possível, sim. Não é fácil, porque dependendo de alguns contratos, é muito difícil da gente conseguir fazer essa quebra, esse encerramento deste contrato, mas é possível. A imaturidade da alma também é um outro problema grande que faz com que essa alma vibre na escassez. Só que esta nem sofre tanto, porque ela é tão imatura que ela nem consegue conceber direito essa história aí de abundância, de movimento, de trabalho, de conexão. Então ela é muito imatura, tá? E aí essa imaturidade, ela faz com que muitas vezes a família viva empurrando ela para ela sair do canto, se movimentar e ter alguma coisa. E essas almas, elas vão precisar de tempo mesmo, de encarnações para amadurecer, de novas experiências, e só isso daí é que vai fazer com que ela amadureça, tá? Então, nosso trabalho aqui é ajudar nesse processo de afloramento da maturidade, mas a gente também não espera muito desses seres que são muito imaturos. Então, uma alma muito imatura, ela não consegue, em um mundo capitalista, por exemplo, prosperar. Isso acontece porque ela não capta a necessidade do envolvimento, da entrega, da possibilidade do ter por algum esforço, dedicação. Ainda é uma alma dispersa, que concentra pouca força para fazer acontecer aquilo que ela alega desejar, tá? Ela não consegue, não tem maturidade ainda, como uma criança ainda que não consegue perceber, entender direito o mundo e como é que ele funciona e o que é que ela tem que fazer para as coisas fluírem, tá? Elas precisam realmente de um suporte maior, e são aqueles que a família vai arrastando a vida inteira. Estes seres, eles não constroem na alma a importância da abundância e o encontro com o ter. Ainda é distante o entendimento de que tudo se constrói com a conexão certa com o que o leva à abundância. Então, ainda não consegue se conectar a este tipo de informação, de sensação, de percepção e de movimento. Não consegue. Mas como é que a DEMAG pode contribuir para o encontro com o fluxo da abundância, que é o que todo mundo quer? Eu quero encontrar esse fluxo da abundância. Eu quero ter paz financeira. Eu quero ter paz, porque eu quero ter uma relação afetiva, positiva, amorosa, nutritiva. Eu quero a abundância também em outros contextos, da fé, da esperança, da relação boa com o mundo. Eu quero. Como é que a gente faz usando a DEMAG? Então, vamos lá. Como é que a DEMAG pode contribuir para o encontro com o fluxo da abundância? A DEMAG é uma ferramenta incrível para remover as crenças limitantes e fortalecer o ser humano para que este encontre o fluxo da abundância, tá? Mas, para tanto, é preciso, primeiro, identificar, por isso que eu digo, olha, o caderninho agora e a caneta em ação. Por quê? Porque esses pontos aqui que a gente está colocando são pontos que vocês vão usar com vocês. Vocês vão investigar agora, tá? Para quem já é terapeuta em DEMAG. Quem ainda não é, procura, corre para fazer o curso, porque você está perdendo a oportunidade de trabalhar muitas questões emocionais, negativas, destrutivas, quebra aí de laços, de contratos, de amarras, e aí tá ficando preso.
mas já tem aí o acesso, né, a possibilidade de acesso a esta ferramenta que vai contribuir muito nesse processo de libertação e também o encontro aí com o fluxo da abundância. E aí, para quem já é terapeuta, escreve aí que você vai usar com você e também com seus assistidos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que impede o encontro com o fluxo da abundância, tá? Então, a gente vai pegar aqueles pontos vistos anteriormente, daqui a pouco eu mostro na telinha, e investigar. Eu estou amarrada ao quê? Será que é voto de pobreza? Que danado é? Será que eu tenho aí essa ideia distorcida de ter e ser? O que é, tá? Então, o primeiro ponto é identificar o que impede o encontro com o fluxo da abundância. Depois, remover as crenças e barreiras limitantes através de sessões da DEMAG. Uma não vai ser suficiente, sinto muito, tá? Então, essa ideia aí de quebrar contrato aí somente no momento, não é bem assim. A gente arranha ele, aí depois vai, faz mais um, arranha mais um pouco, vai fazendo, e aí a trinca vai ficando maior até que a coisa se quebra, tá? Então, vamos remover as crenças e barreiras limitantes através de sessões de DEMAG, sessões. Depois a gente vai fortalecer a alma para que ela se sinta merecedora do bom e do melhor. Porque não adianta você só quebrar. Essa alma tem que vibrar no fluxo da abundância. Ela tem que realmente conectada ao bom e ao melhor. Para quê? Para que ela enxergue onde está o melhor caminho para fluir, para que a abundância ela chegue ou ela encontre esse fluxo aí, ela encontre ali as situações, as pessoas, os movimentos que levem à abundância, tá? Então ela tem que estar vibrando nesse bom aí, no que há de melhor. Mas vamos voltar ao primeiro ponto aí. De onde vem sua escassez? Vocês vão fazer esse trabalho com vocês. Vocês vão usar esse trabalho agora com os seus assistidos. Aqueles que têm dificuldade de se movimentar, aqueles que têm dificuldade de sair dessa escassez, onde tudo é tão difícil, o dinheiro é contado, não sobra, não chega, gente, tá? Aí você vai atrás de investigar. Se tem amarras aí, se tua vida financeira, por exemplo, não está fluindo, é porque tem algo por trás. Pode ser de outras vidas? Vamos investigar, né? Pode ser votos de pobreza? Talvez. Pode ser também, né, algo vinculado à crença distorcida do ter e do ser? Ou medo do enfrentamento? Pode ser também fruto do medo de errar e do julgamento? Vamos perguntar, vamos investigar tudo isso. Da autopunição? De contrato pré-encarnatório? Da imaturidade da alma? Professora, pode ser mais de um item? Pode. Pode, eu espero que não, espero que só seja um, mas pode. Pode sim. E aí você vai desenvolver um trabalho para cada um destes itens, tá? Por quê? Porque chegou a hora da humanidade vibrar na abundância, gente. Nós passamos por muitas encarnações de muito atropelo, de muito sofrimento, de muita incompreensão, impercepção. Agora que a nossa mente já está um pouco mais expandida, a gente já tem uma conexão mais forte com o que é bom, com o que flui, com o que dá certo. Por que não abrir aí a mente, o corpo, a alma, para a gente realmente se conectar ao fluxo da abundância, né? Então já chegou o momento, já é possível, já é viável. Agora é preciso querer e se libertar destas amarras aí que estão aprisionando na escassez. E aí você vai remover, segundo ponto, remover as crenças e barreiras limitantes através de sessões de DEMAC, tá? Então, após identificar o que impede o encontro com o fluxo da abundância, você vai fazer o levantamento dos ECADs e transmutá-los. Então, para quem está assistindo a live agora e não entende o que são os ECADs, na realidade, são esses estados mentais, emocionais, de crenças, né, ou comportamentos e atitudes destrutivas, tá? O que acontece? A gente está ali preso, né? Comportamentos, atitudes destrutivas. E isso daí, nós trabalhamos com tabelas, quem é terapeuta DEMAG sabe, e essas tabelas nós elencamos ali inúmeros recados. E o que o terapeuta faz? Em DEMAG, ele identifica quais são aquelas questões limitantes que estão aprisionando lá aquele ser na escassez, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, identifica de onde vem a escassez.
Segunda coisa que a gente faz, depois de identificado, aí você vai atrás dos ECADs que sustentam aquilo ali, tá? Aquele ponto lá que está vinculado à escassez. Por quê? Porque a ideia é trabalhar um processo de libertação, tá? É se libertar dessas amarras, ok? Mas são necessárias algumas exceções. Você pode também investigar onde tudo começou. Se foi nessa existência, se foi em outra existência, se foi nessa vida, qual foi a idade. Lembra daquilo? A família lá, muitas vezes, uma mãe, a gente chama de maldição de mãe. Ah, esse menino não presta, esse menino não vai dar para nada, esse menino é sem futuro, esse menino é isso e aquilo. E isso vai ficando bem forte e ativo na vida da pessoa. E ela realmente acaba vibrando na escassez e não conseguindo se conectar à abundância, certo? Mas você pode perguntar onde tudo começou. Pode ser também em outras existências? Pode. E aí pode estar vinculada à pobreza, à riqueza. Aí você vai investigar, certo? Você fique à vontade para investigar. É, E o terceiro ponto é fortalecer a alma para que ela se sinta merecedora do bom e do melhor. Esta é uma questão muito importante. Mas para isso é necessário fazer a DEMAG avançada. Por quê? Porque a gente vai usar a tabela de CACs, que são os destrutivos. Aqui a gente vai encontrar aí esses estados emocionais, esses comportamentos, essas crenças, essas atitudes, agora que são construtivas. A ideia é a gente fazer um levantamento mesmo do que é forte, importante, construtivo para aquela alma, para ativar naquela alma. Aí a gente usa uma outra tabela que agora é para as construções positivas. Então, numa a gente transmuta, noutra a gente ativa, tá? O que é bom a gente ativa, o que é ruim a gente transmuta. Transmuta em amor e transmuta em algo bom. E aí, o terceiro ponto que a gente faz é isso. Para quê? Para fortalecer. Então, seria os ECACs para ativação e fortalecimento no bom e no merecimento, tá? E aí, eu precisava trazer para vocês essa questão da cinesiologia. Para quem está aqui na live, né, pela primeira vez, não vai entender direito como é que é essa história, mas para quem está na live e, por exemplo, já passou por uma sessão de DEMAG, sabe muito bem que o terapeuta ou fica à distância ou de maneira presencial, e ele utiliza uma coisa chamada de movimentos cinesiológicos, que são movimentos involuntários, inconscientes do corpo. Porque é através desses movimentos que a gente obtém as respostas que estão lá nas tabelinhas, tá? De ECADs ou de ECACs. E aí, essas respostas cinesiológicas, a gente acaba expandindo para algo muito maior nas nossas vidas. Não tem quem não faça isso, tá? Por quê? Porque a gente começa a entender que as respostas sobre tudo estão em todos os lugares. E aí a gente começa a entender que a gente pode encontrar esse fluxo da abundância perguntando ao nosso organismo que está conectado a esse computador maior chamado universo. E aí a gente obtém informações através desses movimentos inconscientes e involuntários do corpo. Que no curso da EMAG vocês vão aprender várias técnicas, dentre elas a de desnivelamento dos polegares. E essas respostas de sim, não, elas vão nos dando um norte que a gente muitas vezes usa nas nossas vidas, quase que o tempo inteiro. Quanto mais você aprofunda o seu conhecimento na técnica da DEMAG, quanto mais você faz, né, pratica, mais você vai compreendendo que se você der passos mais coerentes, mais assertivos, você vai sofrer menos, você vai errar menos, você vai encontrar os melhores caminhos com mais facilidade. Todos os terapeutas em DEMAG aprendem, já no início do curso, a fazer o uso da cinesiologia e, com isto, buscar os melhores caminhos para tratar os seus assistidos no contexto emocional. Isso é o que a gente ensina, né? Mas a gente já abre a mente para eles e fala que a cinesiologia ela pode ser utilizada de uma maneira maior, mais ampla, né? E aí, na nossa vida prática do dia a dia.
Então, com o avanço da prática e aquisição de segurança por parte do terapeuta, outros caminhos também são buscados com a cinesiologia, na tentativa de errar menos, de encontrar o que é mais seguro e importante. Quando a gente coloca o que é importante, e a gente pensa que o universo ele está o tempo inteiro nos trazendo informações, vivências, experiências, situações, que, de alguma maneira, nos conduz a aprendizagens que são importantes para o crescimento da nossa alma. A gente parte dessa premissa, tá? Então, eu quero encontrar os melhores caminhos naquilo que é importante para a minha evolução pessoal. E aí, isso vai das menores coisinhas, como, por exemplo, estar no supermercado e perguntar qual é o melão mais doce e mais nutritivo. Vocês não fazem isso, não? Eu faço. Hoje em dia, eu já tudo que eu compro, eu pergunto se aquilo ali é o melhor, é o mais importante. E aí, quanto mais você faz essa prática, mais o universo ali, ele te responde naquilo que é importante para a sua alma. Eu não estou falando em acertar os números da Mega Sena, tá? Porque aí você vai entrar num outro contexto que não vai ser muito bom para você, não, tá? Eu não estou falando do ter naquilo que nos traz qualidade de vida, conforto, bem-estar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando em um excesso que pode ser prejudicial, porque sua conexão vai realmente estar absurdamente voltada para o ter. Aí sim, as coisas podem se desorganizar. Se você tiver maturidade o suficiente para realmente ganhar na Mega Sena e fazer um excelente uso, no sentido de dinheiro, energia, movimento, vida, aí talvez ganhar na Mega Sena seja bom. Não sei. Mas eu não conheci ninguém, eu pelo menos não conheci nenhuma história até hoje, né, que tenha tido um desfecho ali positivo. Mas tudo bem, tudo são experiências, e se tiver realmente marcado para isso acontecer em sua vida, isso vai acontecer porque é uma experiência importante e que você tem que passar. Mas voltando para aqui, né, para cá, para o contexto da abundância, naquilo que realmente é palpável, viável, aquilo que realmente vai chegar a gente e que vai nos trazer muita paz, muito bem-estar, vai trazer qualidade de vida, vai trazer abundância em diversos aspectos. Para isso, que é algo realmente bem palpável, aí a gente traz aqui e fala para vocês sobre a cinesiologia. Por quê? Porque a gente pode se conectar ao mundo e perguntar qual é o melhor caminho para a abundância. Para vocês terem uma noção, a gente, quando sai de casa aqui, a gente pega o carro e vai trabalhar. Quando a gente está no portão, eu vou e pergunto: qual é o melhor caminho, o melhor trajeto para o trabalho? Pergunto se é pela direita ou pela esquerda, ou se é a rua X, Y, Z. Sai a resposta. E é incrível, porque a gente sempre pega o melhor fluxo. Porque quando eu faço a pergunta e já querendo a conexão com o melhor fluxo. Por quê? Porque a alma da gente está aqui para encontrar o melhor fluxo. O problema é que a gente atrapalha essa conexão com esse fluxo por conta de um monte aí de questões outras anteriores aí, amarras limitantes. Com o tempo, quase que não conseguimos dar um passo sem perguntar o que é melhor para nós e para o outro, sempre na ideia da abundância e na lei do melhor, do menor esforço. O que é isso? A gente também faz isso com o outro? Também, quando a gente pode, né? Falar, influenciar. Para vocês terem uma noção, a gente aqui, eu, por exemplo, vou contar eu não passo uma mensagem sem antes perguntar se aquela mensagem ela está com as palavras certas, com a energia certa, para tocar o outro, para que ocorra o entendimento real daquilo que eu estou colocando. Se aquilo ali não vai ser agressivo, se o outro vai entender com amorosidade. Então, eu sempre pergunto, e eu não coloco nada, nenhuma mensagenzinha, sem antes perguntar se é aquilo mesmo que é para eu escrever.
E pasmem, na grande maioria das vezes, eu refaço o texto, às vezes 2, 3 vezes, dependendo do que eu tenho que colocar. Por isso que muitas vezes eu sou monossilábica, porque eu não tenho tempo de escrever aquilo que é o mais adequado. Então, eu coloco uma palavrinha ali, outra, que eu sei que não vai causar danos ali, porque eu não tenho tempo de escrever aquele textinho que é o mais adequado. Mas tudo bem, né? Vocês compreendem. Também na relação com nossos assistidos, a cinesiologia o tempo inteiro. Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa e esta pessoa, ela estava perguntando, estou muito cansada, sem energia, eu preciso de alguma coisa. E lá na lista, né, saiu a necessidade de espirulina e ginseng. E aí eu passei para ela, né, tomar após, de acordo com o corpo, o organismo que estava respondendo. E o corpo dela disse após o almoço e após o jantar. E ela ficou assim, mas o ginseng não vai me deixar muito ativa à noite, eu preciso dormir e descansar. Aí toda vida que eu perguntava, não, não e não. Aí tá, tudo bem. Aí eu perguntei a ela qual é o horário que você está tomando algumas outras medicações que são psicotrópicos. E ela falou de manhã. Aí eu digo, então entendi. Não é para você misturar o ginseng com as suas medicações de manhã. Por isso que não saiu essa dose de manhã. Então, você vai tomar essa medicação que você está tomando aí, que é a medicação convencional, e aí o ginseng, junto com a espirulina, eles vão continuar te dando ânimo aí, que ela está no processo depressivo, tá? Durante todo o dia. Mas não vai ser uma dose tão forte para te deixar dispersa, né? Ou esperta, né? E aí, assim a gente fez, mas o corpo responde, tá? Ele responde aquilo que é o melhor para aquela alma. Claro que a gente não aprende isso do dia para a noite, não. Isso é fruto da experiência, da prática e de milhares de atendimentos. Quem está começando agora vai começar devagar, né? No beabá, mas vai chegar a esse ponto e vai chegar muito além usando a cinesiologia, tá? Esses movimentos inconscientes e involuntários do corpo que nos respondem aí o que a gente precisa saber para a conexão com o fluxo da abundância. Então, podem ter certeza que se for vinculado ao fluxo da abundância, se a gente tiver removido as nossas amarras limitantes, a gente vai se conectar a ele, sim, as coisas vão fluir e acontecer na lei do menor esforço. Como é que é essa história, professora, aí, de lei do menor esforço? A abundância não é fruto do trabalho? Calma. A abundância, ela vem junto com a lei do menor esforço. Eu não estou dizendo que não tem esforço, não. Tem esforço, sim, mas é o menor esforço. Por quê? Porque eu encontro com o que flui. Então, se flui, não tem muito esforço. Para vocês terem uma noção, no consultório, eu sempre coloco no início do mês. Eu olho a agenda sem ninguém, tá? E aí eu faço a colocação. Eu quero atender tantas pessoas esse mês. Eu faço isso todo mês, direto. Agora, às vezes eu esqueço, porque já nem importa tanto. Mas eu digo, eu quero tantos atendimentos este mês. Só vejo se é 30, 31 um mês, né? 29. E aí, pronto. Você deu o comando. Depois de dar o comando, você agora vai ter que fluir no fluxo da abundância para fazer acontecer. E aí, para isso, você vai sempre no movimento cinesiológico. Então, eu vou estar com o meu campo aberto para a clientela chegar até mim. Eu vou estar bem conectada àquele fluxo da abundância, no sentido de atingir até minhas metas e objetivos pessoais. E eu vou estar ali, né, esperando, né, conectada ao universo, mas aberta e numa atração magnética pessoal para que aquilo ali chegue até mim e me impulsione ali no fluxo da abundância. Então, isso é magnetismo, isso é vibração, isso é energia, isso é conexão. Mas para a gente conseguir isto aí, é imprescindível que a gente esteja pronta, aberta, livre, liberta para fluir, tá? E isso não é tarefa fácil. É necessário muitas sessões de demag. A abundância não vem com sofrimento e excesso de esforço, como o Claudio falou, tá? Eu costumo dizer o seguinte:
que na vida o que a gente deveria fazer é o seguinte, sabe, dar aquela tapinha, e aí é como se fosse uma bola numa superfície bem lisa, e essa bola com aquele menor esforço, só um tapinha ali, ela flui e vai embora. Pronto, a gente deveria fluir desse jeito, né? Só dar um tapinha ali na vida para as coisas fluírem e acontecerem, né? Ganharem corpo, forma, sem tanto esforço. Pasmem que o ser humano ele foi feito para isto. São nossas amarras limitantes que faz com que a gente não entre nesse tipo de conexão. E quando eu falo no fluir, eu estou falando no fluir para que as coisas elas aconteçam sem muito esforço, para que elas realmente ganhem corpo rapidamente naquilo que é importante para a gente. Não confunda, tá? Quando você for pedir, quando você for se conecta ao universo pedindo sempre o que é importante para a sua alma, tá? Para a sua evolução, porque Deus já colocou a abundância como sendo importante para a alma. Você pode até adquirir dinheiro com excesso de esforço e foco, mas perderá em saúde, perderá no amor, nas amizades, nas boas relações consigo e com o mundo. Isto não é vibrar no fluxo da abundância, tá? Não quer dizer que quando você está desenvolvendo um trabalho, você não tem que ter foco. Você tem que ter, tá? Mas você não tem que ser escravo do trabalho. Escravo é pobre, é escassez. Quem é escravo, seja lá do que for, é pobre. Não vai fluir na abundância porque está preso e amarrado, tá? Então tem que se libertar. E aí, quando você vibra no fluxo da abundância, a tendência é as portas se abrirem. É você encontrar os caminhos da maior facilidade. É você fluir sempre naquilo que vai prosperar, tá? Se for bom e importante para a sua alma, no sentido realmente de te conectar a esse fluxo da abundância nesse contexto mais amplo, certo? Então, identificar as amarras limitantes, compreendendo as forças destrutivas que ela tem e ressignificar o que não é mais necessário é imprescindível para o encontro com o fluxo da abundância. Não tem como ser diferente, tá? Então, identificar o que é que está de errado e aí transmutar até o ponto de ressignificar aquela história, se libertando, tá? E aí, ao se libertar, o que é que a gente vai fazer? Vai realmente fluir aí na abundância e na lei do menor esforço. Gratidão, pessoal! É isso. É esse recadinho que a gente precisava passar para vocês. Muito bem, agora eu vou chamar meu companheiro aqui, que também vibra no fluxo da abundância. Isso. Mas todos nós temos algumas amarrazinhas que a gente tá se trabalhando, mas a coisa está cada vez mais fluida, viu? Está cada vez mais próspera naquilo que realmente é bom e importante para a gente, para a nossa alma, para nossos trabalhos, nossas missões e aquilo que a gente tem que fazer na vida. Vai dar tudo certo. Sempre dá, sempre deu. Isso daí são pedrinhas Correndo no pequenininhas. fluxo da... A gente só Correndo no fluxo da... abundância. Ah, tá. Agora é só prosperar, muito bem. É isso mesmo, Ok. usem, pessoal. Às vezes a gente recebe, né, muitas informações na hora que está escrevendo as lives de vocês. E são informações tão preciosas que são apenas para este momento, porque a gente não tem como compilar tanto conteúdo. E Aham. aí, esses momentos das lives são preciosíssimos, porque assim, traz pérolas para vocês, Exato. né? Tem muitas pessoas que acabam não utilizando, sabe? A gente acaba, Uhum, né, vendo embora haja uma convivência, a possibilidade, não utilizando o que aprenderam, não aplicando. E, uhum. bom, aí faz parte do seu processo também, né? Mas é importante que tudo isso que a gente está falando, está colocando, só vai funcionar se você usar, se você lançar mão.
Às vezes a pessoa vê um processo de um trabalho assim, por exemplo, da abundância, e fica com preguiça e vai atrás Uhum. de formas mais simples, de atalhos, para poder realizar o mesmo processo. E o atalho, nesse sentido, não existe. Para que esteja na abundância, pelo menos o fluxo mais adequado para essa abundância ocorrer, ele precisa ser seguido, não Uhum. é? É. Não adianta eu tentar inventar um super mega atalho assim, que aí não vai funcionar. Não, não funciona não. Porque, lembre-se, tudo é um percurso, tudo é um caminho, é um contexto energético que tem início, meio e fim. Se eu não fluir ali, realmente a aprendizagem ela vai no fluir, tá? Não tem atalho não, Aham. não tem. Então é isso, pessoal, gratidão imensa, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui que o Luiz falou. Minha Hum. mãe fez voto de pobreza, isso respinga em mim. Se respinga, como cortar? Como cortar? Então, lembra que tem a energia transgeracional também que pode passar? E Uhum. aí essa energia pode ter chegado até você. E aí você vai ter que fazer aí um tratamento para ver essa questão. Primeiro pergunta se é isto mesmo, se é realmente uma coisa dela ou uma coisa sua ou vice-versa. É, E depois você vai atrás dos recados de sustentação, tá? Disso daí, vai ter que fazer algumas sessões para realmente quebrar essa história, certo? uhum. E aí ativando sempre CACs para fortalecer no bom. Após sempre no final de cada sessão dessa natureza, ativando CACs para fortalecer no bom. É isso aí. Uhum. Tá bom? É isso, pessoal. Paulo, ó, vibra agora, tá na abundância. Não perde a oportunidade. Sai da crença de que a gente tem que viver na escassez. Não, isso não Não precisa. existe, tá? Não mais. Acabou essa história. Uhum. Ok. É isso, pessoal. Então, boa Uma boa noite. noite para todos. Um abração grande Vibrem muito na abundância. e até nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro. Um abraço grande. Um abraço.